Olá, estamos chegando com mais uma edição do programa Revista Empresários em Entrevista. De norte a sul, de leste a oeste, levando muita informação sem fake news. Tudo bem com a senhora? Tudo bem com o senhor? E você, jovem? Estão todos sentadinhos aí no sofá? Preparados? Mas antes, uma mensagem para vocês. O mundo precisa de paz. Muita paz. É o que desejamos para todo mundo. O mundo precisa de paz. Estamos começando, como eu disse, mais um programa, Revista Empresários Entrevista, e vamos fazer a abertura como eu faço sempre, né? Empresários e empreendedores enfrentam vários desafios durante a sua trajetória, mas para alguns deles são sempre uma dor constante. Não há nenhum segredo, todo empresário, seja ele grande ou pequeno, enfrenta uma sequência interminável de desafios em seus negócios, quase diariamente. E se você acha que, por serem donos do seu próprio negócio, os empresários e empreendedores conseguem desfrutar do seu tempo, o cenário não é bem este. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo hoje aqui no programa Revista Empresários, Ellen Souza. Ellen, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Jamir, tudo bem? Agradeço a todos. Olá a todos também que nos estão assistindo, ouvindo neste momento. Já tomou uma aguinha, Já, respirou? tô respirando. Fique à vontade, se apresente. Quem é Ellen Souza? Bom, Ellen Souza, sou esposa de um marido maravilhoso, uma mãe também de uma garota excepcional. Sou determinada, gosto de objetivos, desafios, gosto de empreender. Sou também sócia proprietária de uma empresa chamada Decisio Assessoria, que tem como foco gerar resultados que os clientes esperam. Tem uma coisa interessante, né? Estamos finalizando aí o mês de março, mês dedicado às mulheres, mas é como eu sempre digo, né? Mês, Dia da Mulher é todo dia. Você que está do outro lado aí, você que é homem, tá? Não é só no dia 8 de março, passado, né? Ou no mês de março. Não, eu vou lembrar da minha esposa, da mulher, levar um ramalhete de flor aí, levar ela para um barzinho, para um restaurante. Não é bem assim, né? Dia da Mulher é todo dia. Ellen, como que você analisa, né, esses desafios que as mulheres encontram no dia a dia, principalmente na área empresarial, né? E a mulher que tem, eu sempre falo assim, que ela tem 3 turnos, né? É, De manhã como mãe, esposa, tal, dona do lar, depois sai, vai para o trabalho e depois volta para casa, continua, né, é. esses desafios. Ser mulher é um desafio constante. Eu acho que nem por ser mulher, mas é pelo que as pessoas colocam sobre nós, né? E muitas vezes por nós também afirmarmos essa certeza de que mulher só pode fazer isto ou limitação. Hoje eu falo assim que eu tenho um apoio, né? Meu esposo hoje ele me apoia em tudo. Então eu tenho esse apoio e eu consigo voar, trabalhar, ser essa tripla jornada que nem você falou, né? Ser mãe, esposa e ser empresária. É divertido, eu falo que da minha maneira é divertido, para mim é muito divertido, né? Eu gosto dessa correria, desse momento, eu gosto de ter a agenda cheia, então eu vou falar assim que o segredo para mim é ser divertido, levar como diversão e fazer o que ama. Porque a partir do momento que você ama a sua família, você consegue lidar com os pequenos ajustes, e levar na escola, e reunião, e conversar, e aquele momento com o esposo, e a reunião da empresa. Então, a gente fazendo o que ama fica mais fácil. Mas assim, eu falo que eu tive uma escola, né? Eu tive uma escola em toda a minha jornada. Como eu venho de uma história de trabalhando em multinacionais, eu teve uma época que eu trabalhei com homens misóginos mesmo, sabe? Bem ali. Então eu aprendi a lidar com eles no sentido eu provando para mim mesma que eu era capaz. E sempre tendo respeito também, acho que é muito importante, né? Exato. Assim, gerando respeito. Eu aprendi muitos anos que não é esperar respeito, a gente tem que se dar o respeito. Então, como eu era desafiada, eu sempre mostrava para eles que eu ia chegar naquele patamar. E aí, quando eu participava nas primeiras apresentações de resultados, de dados, eu me sentava numa mesa com vários diretores, né, bem conservadores, e eu apresentava os números, e eu sempre procurava ser firme. Que nem aqui agora, estou por dentro, mas ali firme, mostrando que eu estou ali, que eu sei o que estou fazendo e mostrando que a mulher também tem o seu lugar, né? Mostrando que eu tenho conhecimento, estou ali e se eles confiaram em mim, é porque eu tenho algo para dar. Infelizmente, a gente vê muito isso na área corporativa, né? Que a mulher é sempre desafiada, né? Sim, Hoje está mudando um pouco, ainda não está do jeito que
que nós gostaríamos que tivesse, né? Mas a mulher é sempre desafiada, as pessoas sempre ficam assim, às vezes contradizendo, colocando em xeque-mate toda aquela experiência e aquela competência que a mulher tem. Isso é verdade. E para você para contar a história, tem pessoas que estavam comigo na época e teve que não aguentou. Não aguentou a pressão de todo aquele momento, de não conseguir, porque vai muito também da mentalidade de cada um, da meta, do objetivo, né? E não é fácil. Você tem que ter vamos dizer assim, um emocional muito equilibrado para conseguir entender que o problema não é você, né? Vem toda uma cultura, vem toda essa didática, essas crenças que as É o pessoas têm. machismo, né? Principalmente aqui na área latina, que esse. A gente O sabe assim, homem né, o que é o manda, é o provedor, provedor. Eu isso. tenho a última palavra, né? Eu brinco lá em casa que lá em casa a gente vive bem muitos anos porque ele finge que manda, eu finge que obedeço. Então a gente tem esse equilíbrio das coisas e assim da harmonia, né? Mas realmente é um desafio. Eu falo que constantemente você todo momento questionado até da sua voz. E eu vejo, eu sinto, quando às vezes eu estou numa mesa de reunião, quando quer subir aquele momento, quando eu vou falar, às vezes ainda. Mas aí eu sempre procuro a mostrar o que? A minha última opinião, que realmente eu tenho certeza do que estou fazendo. Como lidar com isso, né? Você disse aí, né, que é aquilo do foco, força, tal, de você realmente ter segurança naquilo que você faz, né? Porque é sempre assim, eu falo assim, o pessoal está sempre desafiando, acho que era uma coisa que não deveria ser, né? Como eu disse anteriormente, no nosso bate-papo aqui. O importante é ter o respeito, né? Respeitar a pessoa, né? Sim, se dar o respeito, respeitar a pessoa. Acredito que tudo é comunicação, Jami. Tudo é comunicação. Acredito que em todo momento, tem momentos que nós perdemos naquele momento ali da emoção, a gente perde até aquele controle. Eu acho que vale a pena, senta e conversa. E alinhar, acho que é comunicação. Porque às vezes algo que fica falado fica subentendido. Então acho que a comunicação é fundamental para a gente conseguir alinhar isso. Entender até que ponto a pessoa está sendo ofendida ou eu que estou me ofendendo naquele momento. É porque tem pessoas que acham assim que quando você dá uma resposta com firmeza, né? A pessoa acha que ela está sendo ofendida, né? E não é isso, né? Você realmente está passando, sou competente. Me ouça primeiro. Ouça, depois você vai ter o seu momento de falar também. E é interessante uma coisa que até quando eu entrei aqui, ele falou para mim, você já tem um tempo e você tem uma firmeza do que você está falando porque você já fez isso. Eu acho que é isso também, é você mostrar que você sabe. Porque é mostrar segurança. Sim, eu acho que assim, eu sempre comento com as pessoas, né? Se você não souber falar, discorrer, daquilo que você faz há um bom tempo, pega o ferro e baixa a porta. É porque é segurança. Na minha função do que eu faço hoje, acredito que é o principal, eu ter segurança do que eu passo. A visão, a firmeza. Porque concorda, se as pessoas vêm até você solicitando alguma coisa, se você gerar insegurança, o que acontece? Não vai fechar o negócio. Não, vai fechar o negócio. E voltando lá, me remete a quando eu trabalhava nas multinacionais, eu lembro que eu fazia vários orçamentos na planilha de Excel, e eu era desafiada porque o diretor se falava assim, você tem certeza que isso está certo? Já aconteceu comigo isso. Eu trabalhava há muito tempo atrás numa empresa voltada à área de agropecuária, e eu trabalhava direto, eu era gerente, assessor de secretário de vendas de uma empresa. Hoje a empresa não existe mais, né? E eu fazia os gráficos, naquela época não tinha computador, né? Você tinha que fazer, pegava naquela folha papel quadriculado e ia fazendo lá com a régua e tal. E a hora que eu levava os gráficos pro diretor-presidente da empresa, ele olhava e me falou assim, você tem certeza que isso está certo? Teve uma vez, eu me lembro disso, eu fiz 3 vezes o mesmo gráfico. E ele chegava, você tem certeza que está certo? Eu voltava para trás, ele está falando que está errado, e fazia. E dava o mesmo resultado. Exato. E aí o que acontecia? Eu já ia com essa mentalidade e eu fazia o meu checklist. Será que isso está certo? Eu aprendi a validar e pegar a segunda opinião. Claro, no começo teve vezes que eu cheguei em casa, meu marido sabe, eu chorava. Uma vez eu fiz uma apresentação linda, ele chegou, o que é isso? Tá uma droga desse jeito. E eu falei, não, chorei, falei, mas vou levar melhor. Eu fui me desafiando, eu falo que eles foram uma escola para mim. Eles me levaram ao pico da excelência
E eu aprendi a lidar com as situações, a lidar com a certeza, a entregar números e dados corretos. Eu tive uma escola, eu falo que é um pai, eu tive uma empresa que foi mãe e eles que foram pai. Eu acho que os desafios, quando nós temos, assim, encontramos desafios na vida, nós vamos aprendendo e nos tornando pessoas e profissionais melhores também. Mas é uma escolha, você sabe disso. Nós escolhemos a todo momento. Se a gente pega esses desafios como uma âncora para continuar no passado, ah, minha vida foi assim, ai, minha história é assim, ai, meus pais, minha mãe, minha vida, ou você fala assim, não, isso aqui para mim é um ponto de melhoria, me tornar mais forte para amanhã. E aí é uma escolha. E falando em escolha, o que levou você a escolher essa profissão que você domina, ter criado a empresa? Conta pra gente. Então, e é interessante que o nome é Decisio, né? Foi uma decisão. A etimologia de decisio é decisão. Eu tomei a decisão de fazer o que eu amo com as pessoas que eu quero estar. Porque lá eu tinha empresa, só que eu estava fazendo para eles. Eu tinha um sonho deles. Eu falei, mas os meus? Porque eu gosto, porque eu falei assim, lá dentro estou ajudando eles. E aqui fora eu vou estar ajudando quem? Os pequenos empresários, os médios empresários e a mim, fazendo o que eu amo. E também eu falei, eu quero ter muito dinheiro. Foi 3 coisas que eu pedi. Empresta, epa! Acho que eu agora já sei quem foi a ganhadora da Mega Sena aqui na região, hein? Quase, acertei 2 números Claro, só. tá bom, tá jóia. Aline, e nessa área que você atua, né? Você lida muito com o coração das empresas, que é a área do faturamento ou não faturamento, né? Aquela coisa que a gente fala da caixa de Pandora, né? Como que é isso? É porque o empresário, quando ele te contrata, ele confia que de alguma forma você vai resolver os problemas da empresa dele, né? E fazer com que ele gere ou não lucro. Exato. E aí você fazendo essas perguntas, já fica... Vai vários procedimentos na minha cabeça, que eu já crio um procedimento aqui. Realmente é um desafio. Tudo que é desafio é bom. Se não te desafia, não te acresce. E realmente a gente lida com o mais sensível. Eu falo que o financeiro é o coração, o marketing, a alma, todos os membros são importantes para o corpo. Mas o financeiro é delicado, porque mexe a fundo, porque a partir do momento que a empresa não está gerando lucros ou uma rentabilidade, não afeta só o dono da empresa, a diretoria, afeta funcionários, que afetam suas famílias, então realmente é delicado. É algo assim que, às vezes eu entro num cliente, ele fala, não, o principal agora, vamos começar primeiro vendo a parte de pessoas, financeiro é para depois. Mas a gente aprendeu, né, durante esses 3 anos que uma empresa vai fazer, que por mais que a gente corra deste lado, a gente adianta o financeiro, porque a gente sabe que é realmente um principal. A gente faz em paralelo porque a gente precisa mostrar para ele o quê? Uma visão, porque às vezes ele está cego, não sabe o que fazer, uma renegociação. Então, é realmente um assunto delicado que envolve vidas. Entendemos que não é só uma empresa, não são só números, são pessoas que dependem daquilo para até o pão de cada dia. É o capital humano, né? Exato. E acho que ele tem que entender também que o dinheiro que está entrando na empresa não é dele, né? Ele tem que saber separar o que é da empresa e no final do mês o que é dele, né? Exato. Já aconteceu de hora que você começa a falar sobre isso, o empresário fala, não, mas a empresa é minha, o dinheiro é meu. Olha, eu vou te falar que o que acontece atualmente, na verdade, eles criam um pouco de receio de falar assim, mas eu acabo usando para casa, uso a mesma conta, tudo misturado. Eu falo, sem julgamento. Não existe, é 100%, sempre acaba fazendo, isso não existe. E aí eu falei, é por isso que nós estamos aqui, para ajudar a virar esse quadro, te ensinar como fazer isso. Porque você imagina, você está aqui, está lá no banco, já tem que pagar a empresa, daqui a pouco aí chega o filho, você vai acessar outro banco para fazer isso, acaba fazendo mesmo. Né? Então aí eles chegam e tem muitos clientes que falam assim, mas é meu, não sei investir, assim, Jamir, quando a gente fala de cada empresa, dessa situação, a gente pensa o seguinte, cada empresa é o seu dono, por mais que eu tenha receita de bolo, a gente, que nem você falou, a gente trabalha muito mais com o emocional, que é mais fácil trabalhar com procedimento do que o emocional, porque realmente às vezes é afetado por certas opiniões e crenças. Joia. Vamos para o primeiro intervalo do programa Revista Empresários Entrevista, deixando também um recado. Você pode entrar em contato conosco pelo DDD 13 98811 3113, o nosso canal de comunicação entre eu aqui e você aí do outro lado. Voltamos já já com o segundo bloco do programa Revista Empresários Entrevista.
intenção que a gente tinha era ter um espaço assim humanizado, um espaço que o paciente chegasse e tivesse o conforto como se ele estivesse na casa dele. Então a intenção era trazer mesmo, tirar aquela coisa de consultório, né, odontológico. Ninguém gosta de fazer um tratamento odontológico, todo mundo foge. Então a gente queria deixar o paciente bem à vontade, a partir desde que ele põe o pé na sala de espera até o seu atendimento. Então a ideia, né, do projeto foi essa, deixar um ambiente agradável para que o paciente se sentisse bem, como se estivesse mesmo no conforto da sua casa. Eu falo que as pessoas que usam Invisalign são pessoas, elas chegam no consultório mais tranquilas, né? Elas são, porque realmente elas têm, por conta da previsibilidade, elas sabem quando vai acabar o tratamento e como vai ficar, né? Então, ela tem esse controle aí de saber, né, até onde vai o tratamento dela. Estamos com o segundo bloco do programa Revista Empresários Entrevista. Estamos recebendo aqui Ellen Souza. Estamos falando sobre um tema muito interessante para você que é empresário, né? Você que tem muita experiência em resolver problemas, né? E quando você não tem essa possibilidade, chama a Ellen. Ela resolve, né? Ellen, qual o principal ponto financeiro que as empresas têm que ter mais atenção? São vários, mas o principal hoje, que eu falo que 100% dos nossos clientes que eu trabalho, eu tenho percebido que às vezes falha, o que a gente precisa ajudar e que nós auxiliamos nisso é o capital de giro. Que ninguém se atenta e que realmente pode levar muitas empresas realmente ao fechar mesmo, né? Baixar as portas, que é a atenção do capital de giro, que é o quê? Fechou o mês, ter aquele valor que consiga suprir os outros meses, os custos fixos, né? Pessoas, tudo. Se não tiver uma atenção nisso, com o tempo você vai consumindo, você não acaba, qualquer impacto que tenha, você não consegue suprir. E às vezes até clientes que às vezes querem expandir, eu vou expandir. E não tem essa noção dos números corretos, que é a última linha que nós chamamos, e fica com essa intenção, tô com muito dinheiro, tá, mas esse dinheiro já supre 6 meses das suas despesas fixas? E aí investe em outro imóvel, ou seja, aí este daqui, que é o primeiro, não consegue suprir o outro, porque, né, o outro ainda não consegue sustentar sozinho, porque está crescendo, está nascendo, e aqui também não consegue, aí vai consumindo e chega um tempo que você começa, aí vem aquelas dívidas, empréstimos, principalmente pela palavra capital de giro. É uma atenção que qualquer empresário, pequeno, médio, grande porte, tem que ter entendimento, que é a atenção no seu É capital como de se giro. fosse aquele respiro, é o plus que ele tem que ter para saber que Exato. eu posso chegar até aqui, daqui para cá eu tenho que tomar cuidado aonde eu vou investir, aonde eu não Exato. posso investir, porque às vezes o empresário também ele tem aquele capital de giro e fala, vou comprar ações aí de uma empresa, daqui a pouco as ações caem e ele quebra. O correto nesse caso é, até para investir, quando fica o último saldo, você tem que ter um percentual para investir, um percentual para deixar no capital de giro da empresa e um percentual até para retirada dos sócios. E que normalmente as pessoas têm que ter atenção, e empresas que têm muitos sócios, é esse cuidado. Chegou, vamos dividir a última linha. E não deixa nada. A gente brinca, né? Raspa todo o fundo do tacho. E isso é preocupante. Não pode, porque a empresa precisa, que nem você falou muito bem, um percentual para investir, um percentual para você segurar. Vai pegando esse dinheiro e colocando, né? Não precisa ser na própria conta. E aí sim, você pode ter um percentual para tirar entre os sócios. Isso aí não tem nada contra, mas tem que ter essa clareza. Tá, e o empresário tem que saber, tem que ter, e tudo isso, né, por exemplo, você como
sabe, já com a experiência que você tem, você vai orientando o Sim, empresário também para que ele tenha um norte para isso. exato. A ideia é ter todos os números para sentar na mesa com ele e muitas vezes falar no final do mês, não, a ideia é semanal. Porque quando chega no final do mês, a história já foi feita. Sim. Concorda? O bolo já está feito, né? Então a gente tem que começar antes, lá na hora de pegar os ingredientes para ver onde vai chegar. Então tem que ter muito cuidado mesmo durante o mês, analisar os números dia a dia, que a gente tem o fluxo de caixa. E já teve casos assim de você chegar para o empresário que te contratou, que ele tem que voltar para o banco da escola? Todos. Eu falei até rápido. Todos. Eu acredito que quando nós somos chamados é porque existe essa necessidade, sim, de voltar para o banco da escola. Quando eu falo banco da escola, nós sentamos ao lado deles, também nós somos alunos. Nesse momento não existe professor. Existe uma classe que todos somos alunos e vamos estudar juntos novamente. O nosso trabalho, a gente brinca que é 50-50, 50-50. Precisa sim do nosso, mas também precisa do dono, do gestor do projeto estar conosco. Porque é muito mais, nós podemos ir até metade do caminho. Se ele não nos apoiar, o processo 100% não vai. Tá aí nesse trabalho que você realiza, né, que a sua empresa realiza, quando que a empresa, você tem que falar para o empresário assim, agora chegou a hora, você tem que investir nesse setor, nesse, mas também investir com cautela, né? Sim, é. O investimento tem que ser, que nem você falou, tem que ser com cautela. Porque o que acontece? Se você não tem um capital de giro bem estruturado, como é que você vai manter um investimento? Porque muitas vezes este investimento, ele não é um investimento do dinheiro que você já existe. Ele pega assim, se todo mês eu tenho um percentual de 10% de lucro da empresa, eu vou investir, vou financiar 10% um imóvel, um patrimônio. Então você adquire o quê? Um bem através de um parcelamento de juros. Então você não só está absorvendo também os juros. Sim, E às vezes você não tem, muitas vezes você tem 3 meses de lucro, o seu segmento é sazonal. sim. E aí 3 meses é quando o comércio cai. Então por isso que a gente constrói o budget, que é o orçamento. Porque antes de qualquer investimento, você tem que fazer o seu orçamento de um ano e mais alguns meses, para que você veja o seu mercado e ver como é que vai se comportar. E nessa época de pandemia, né? Agora ainda nós estamos ainda em pandemia, a É, pandemia não foi embora, né? Muitas pessoas estão pensando, aqui no estado de São Paulo já foi liberado, né? Você não precisa estar usando mais máscara, a não ser na área no setor de saúde, um hospital, uma farmácia, uma clínica, tal. Mas como que foi o comportamento, né, das empresas, né? E das empresas que você acessou, porque foi um corre-corre, foi aquele coisa, né? Deus, e agora? O que que eu faço, né? Porque teve uma retração muito grande no mercado, né? Na área de sim. investimento, na área de produção também, empresas faturando menos, produzindo menos, às vezes com estoque aquele estoque lá e o estoque não saía. Como que foi tudo isso? Como que vocês fizeram, né, para que assim acalmar um pouco os empresários, as empresas que vocês fazem a consultoria? Você perguntando isso agora, eu estou me remetendo lá, falo, nossa, como é que nós conseguimos mesmo, né? Mas foi bem, bem interessante, a gente aprendeu muito, né? Uma das principais coisas que nós fizemos foi clientes que a gente sabia que nessa época não cai, porque tem clientes que nessa época da pandemia foi contra fluxo. Foi empresas que realmente ela cresceram no mercado, a gente viu que realmente ela lucrou mais de 100% ao ano, ela aumentou o seu Sim, faturamento. a gente teve acompanhando pelas notícias, os jornais, né, TVs, né? A gente acabou ouvindo muito disso. Teve empresa que lucrou mais Mas do que antes da pandemia. empresas de higienização, empresas de outros segmentos também, que nem a área de bares, restaurantes, foram que realmente foram mais, mas teve outros segmentos que realmente. Só que aí nós trabalhamos em duas vertentes. Por quê? Esses que também lucraram demais, cresceram tão rápido que, como não tinha uma estruturação, aí nós fomos chamados para ajudar na estruturação. Uhum. E aquelas pessoas também que chegou nesse momento da preocupação de lockdown, de realmente não ter um capital de giro, também nos chamou para ajudá-los a fazer os orçamentos para ver como vai passar por esse momento. As reservas, negociações com sócios, como é que vão fazer todo esse processo. Então, a gente, na verdade, não trabalhou só deste lado, nós trabalhamos nas duas vertentes da época da pandemia. Pelo trabalho que você faz, você analisa assim que os bancos também
foram mais flexíveis ou não? Continuaram naquela coisa? Olha, O dinheiro é nosso, se você quer emprestar um dinheiro para o seu capital de giro, a taxa é tal. Houve uma flexibilização também no mercado. olha, eu vi que sim, mas teve também muito aquela que é um dos pontos que o empresário tem que ter a parceria. Muitos perguntam assim para mim, tenho que ter várias contas bancárias? O correto é você ter uma única organização, mas não estou falando a favor dos bancos, não estou fazendo campanha a favor disso, mas é bom sim ter um relacionamento, aquela conta bancária com aquele gerente de conta, porque realmente teve sim um auxílio dos gerentes de cada conta em particular, que ajudou o empresário nessa época. Teve um acompanhamento. Acredito que ajudou muito o banco trabalhou muito na parte consultiva, né? Ia falar consultoria, consultiva, veio tudo junto. Essa parte consultiva. Acredito que eles pararam de ficar só ligando para vender consórcio, mas deram essa atenção consultiva para o empresário, de renegociar a dívida, né? Eu vi muitos bancos visitando os clientes, vendo uma negociação, estudando os números para renegociar e até parcelar. Então, assim, eu vi sim dos clientes que eu trabalhei essa ajuda dos nossos amigos aí da área bancárias, né? Tá, a Maria José, aqui da cidade de Santos, ela mandou uma pergunta aqui. Como garantir estabilidade com as oscilações e impactos externos? Fazendo um orçamento. Porque o que acontece? Aí você fala assim, Ellen, o orçamento, mas eu vou ter que cumprir, vai garantir? Se eu orcei lá, ter a folha de pagamento 10 mil, vai ser 10 mil? Não. Mas quando você tem um orçamento, você sabe até onde pode ir, tanto na primeira linha, sabendo que se eu tenho faturamento, exemplo, de 500k, 500 mil, e para isso eu tenho que lucrar para ter na última linha e pagar a conta, que a gente chama de break-even, que é zerar a conta. Se eu recebo este valor, consigo pagar a conta e zerar, então eu sei até onde eu posso chegar. E aí nós criamos 3 cenários, que é o cenário que a gente chama otimista, o pessimista e o atual. E aí você consegue, tá? Se eu tiver na opção pessimista, a minha situação é essa. Se a situação é prejuízo, o que eu tenho que fazer? Então eu tenho que ter uma reserva para cumprir esse momento. Tem sentido que você tendo um orçamento e sabendo para onde vai é mais fácil? Porque, assim, é instável. Agora é pandemia, vem a guerra na Ucrânia e toda a situação, e amanhã aparecerão outras coisas. Eu falo que desde que eu nasci, né, a gente fala em crises. Tem momentos de guerra, momentos de conflitos, e petróleo, e é presidência que muda, os empresários deixam de investir. O dólar, que hoje eu falei para minha filha, quando tiver 2,5 de novo, eu vou pensar em. Nossa, que Que saudade, que saudade. saudade. Eu falei, minha filha, nossa, mãe, o dólar caiu. Para quanto? 4,65. Falei, filha, eu vim de uma época que o dólar era 2,5. Então, assim, né? Que saudade dessa época. Então, é aquele impacto externo que toda empresa passa. Que aí, fazendo um orçamento e você tendo essa ideia, você consegue lidar com isso e ter opções de saída. Mas a gente não consegue prever o futuro, mas a gente consegue se preparar para ele. Então você falou do otimista, do pessimista e o outro, né? Conservador. Conservador. E ainda hoje há muitos empresários, né, conservadores, né, que não tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que tá não tá, do jeito que tá não dá. E agora vamos entrar na época aí de eleições, como que vai ficar o mercado vai estar respondendo, porque quando um fala daqui, a bolsa sobe, o outro fala de lá, a bolsa cai. Como lidar com isso? Então, como eu falei para você, é muito mostrar em números o resultado para esses. Normalmente, esses que são mais conservadores é porque eles sentem insegurança na base de dados que ele tem. Uma equipe que às vezes não tem uma estrutura, que é o capital intelectual. O que é o capital intelectual de uma empresa? São seus funcionários, é um investimento. Se ele não tem uma segurança, ele acaba tendo que absorver sozinho. Ele é um empresário que lidera a empresa sozinho. E ele acaba sendo conservador. Por quê? Ele tem que arriscar menos, porque se ele sabe se arriscar mais, ele não terá apoio. Não tem um gerente que lhe dá um suporte, um número, um projeto e que sabe que esse projeto vai ser entregue e vai dar o suporte. Então, muitas vezes, é insegurança. Eu lembro que você falando de segurança aí do empresário ficar sozinho, eu lembro do Pedro C. Ribeiro, quando ele esteve aqui no programa, ele falou muito sobre isso, né? De pessoas que falam assim, não, deixa ele. Ele tá lidando com a empresa, deixa ele. Aí a hora que dá um problema na empresa, mas eu avisei, a gente falou que ia acontecer isso, né? Só que a pessoa não teve aquela capacidade, né? Aquela, como posso dizer assim, fazer uma leitura melhor assim
chegar e falar, ó, o senhor tá fazendo a coisa errada, da forma errada. Nos ouve a equipe um pouquinho. Tenha segurança, é que eu falo, falta segurança, a pessoa saber ser firme. Jamir, hoje eu falo que o capital intelectual, que são pessoas, está defasado no mercado. As pessoas hoje estão, os funcionários vão com receio, a expectativa, eu acredito que está faltando sim no mercado, e é uma das coisas que até a Decisio hoje está com um projeto futuro para ajudar isso, é capacitar pessoas para capacitar nossos clientes. Para que elas sejam mais ousadas, no bom Exato. sentido. Tenham mais segurança da informação, saiba o que estão fazendo. Porque hoje a gente entende o seguinte, quando a gente pede para fazer, coloca esse copo aqui, mas é explicar o porquê, e às vezes isso não é explicado, a pessoa não tem clareza do que está fazendo. Tem clientes que eu tenho que tem um sistema que é uma Ferrari, e as pessoas utilizam como se fosse uma carroça lá, puxada a boi. Por quê? Porque não busca, não liga lá no suporte, não tem essa atitude e fica ali naquele nível, né, linear ali, sem ousar, sem querer. E a gente vê muito isso no mercado e é um projeto futuro que a gente tem com as pessoas aí. E essas pessoas que não têm atitude, às vezes ficam fora do mercado de trabalho também. Numa entrevista que vai fazer com pessoa capacitada, a pessoa percebe que ela tem a capacidade, mas tem um medo. Uma insegurança. E ela pode ficar muito tempo fora do mercado de trabalho também. Não só fora do mercado, e às vezes fica ali na empresa, o responsável fica insatisfeito, né? O chefe, o líder, e ele também não conversa, não tem aquele diálogo, um feedback, fica nesse vício e esse ciclo vicioso, e aquele setor não anda por causa dessa deficiência. Aí é que a gente vem com um trabalho todo de estruturação, de chegar a explicar. Por quê? Vem cá. Senta aqui. Sabe o que significa um demonstrativo de resultado? Como gera? O porquê? Qual o seu impacto de você lançar uma nota e não colocar a tributação certa? Qual o seu impacto de você lançar uma nota de que o produto é X e você colocar Y? Vai impactar no estoque, vai impactar no financeiro. Então, é esse tempo de explicar para a pessoa que hoje a gente faz esse trabalho para ajudar lá na ponta. Fora o retrabalho que vai ter também, né? Dos lançamentos errados. Depois você vai ter que fazer tudo de novo, e isso pode também... trabalho grátis que a gente chama. Tá trabalhando grátis. E outra coisa, lembra que eu falei lá no final, para você saber onde você vai investir, saber se o seu capital de giro hoje é suficiente, qual é a última linha, você tem que ter o número. Se aqui não está certo, eu vou ter a informação correta? Não. Que informação que eu passo para o cliente? Correta. Então, eu tenho que ter segurança, e para isso que eu faço todo esse trabalho aqui para garantir o número. Ok. Vamos para mais um breve intervalo. Gostaria de agradecer a você que está mandando aí sua pergunta, também, né, solicitando novas informações para que nós possamos estar fazendo cada dia um programa melhor. 13 98811 3113 é o nosso canal de comunicação entre a produção do programa Revista Empresários Entrevista com você que está aí do outro lado. Um breve intervalo, voltamos já já.
Voltamos para o terceiro bloco do programa Revista Empresários Entrevista. E se você quer anunciar, ter aqui a sua marca, né? A sua empresa apoiando aqui o nosso programa, entre em contato 1398811 3113. Fale conosco, vamos ter aqui, vamos trazer a sua empresa para ser um apoiador do programa Revista Empresários Entrevista. Faça como a BM Group. Invista no programa Revista Empresários Entrevista, que com certeza você vai ter um ótimo retorno. Mais uma pergunta aqui da Evelyn, da cidade, deixa eu ver aqui, Araraquara. Quando devo impulsionar as minhas vendas para um crescimento seguro? Quando devo impulsionar minhas vendas para um crescimento seguro? Então, quando falamos em crescimento, em expansão, nós temos que pensar em todas as vertentes da empresa. O seu capital intelectual, que são seus funcionários hoje, conseguem comportar mais clientes? Qual é a proporção de crescimento hoje que, se você aumentar, você tem que investir no quadro de pessoas, no custo variável, que é gasolina, ou diesel, ou matéria-prima? E isso é bom investir? Venda sempre, você sabe disso, né? Vocês que Sim. trabalham nessa área, eu também, sabe que venda, se o financeiro é o coração, o marketing é a alma. Nós temos que vender a todo momento se quisermos expandir. Empresa que não vende, né, não consegue crescer. Mas tem que ser saudável, né? Quando a gente fala, não é conservador, mas é mais seguro você fazendo escalonado o crescimento do que você crescer muito rápido. Porque aí você perde um pouco o tempo e o controle. Por quê? Quando você fala de sistema, você implementa o sistema da noite para o dia. Quando você fala de compra, você tendo o capital, você compra. Mas quando você fala em expansão, você pensa em pessoas, porque ainda, graças a Deus, nós temos um mercado que precisamos de mão de obra. E aí, até você captar essas pessoas, treinar para dar resultado, a curva é um pouco longa, é um pouco morosa. Então, é um retorno a curto prazo. Então, você tem que ser muito pensado na sua estrutura. E aí vai de novo, o orçamento. Eu quero crescer em 30% e quanto vai ser de impacto disso no meu custo? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu estou sem dinheiro na última linha. Estou dando prejuízo, preciso vender mais. Mas será que é porque ela não está fazendo gestão do meio do processo, que a gente chama de custo variável fixo e até o EBITDA, ou realmente é venda? Às vezes ele está com um estoque muito alto lá, comprou demais, o Sim. mercado deu uma retração, ele não está conseguindo colocar o produto dele no mercado, aí ele vai ter que montar alguma estratégia, né? Diminuir um pouco o custo do seu produto para que as pessoas possam consumir e ele também baixar, vamos dizer assim, na linguagem comum, né? Baixar o estoque para poder estar comprando mais e rentabilizar também. Exato. E tirando assim do forno algo fresquinho, que agora eu tive esses dias, que foi a apresentação de resultados de um cliente, e nós estávamos falando sobre isso, porque a pessoa falou, cadê meu dinheiro? Aí eu mostrei, falou, olha, tantos por cento aqui em estoque. O estoque normalmente tem o tempo de giro, né? 40 dias, 30 dias, dependendo do produto e do segmento. Ela estava tinha estoque lá com mais de 75 dias de giro. O estoque alto de um produto estava girando em 75 Tava dando dias prejuízo, já e, ela pensou que estava tendo lucro. e ela paga em 15. Nossa. E aí comprou mais, aí eu expliquei. Além disso, fez investimentos. Olha o seu estoque parado que você comprou, você não tinha o capital dos recebimentos. Aí tem que pagar aquilo que comprou, não tem dinheiro porque não está saindo o produto. E aí, o que foi? Ela tinha um produto que ela tinha comprado, exemplo, ela comprou e agora mudou a tabela. Falei para ela, então é o seguinte, e até uma dica aqui para quem está ligadinho, que é o seguinte, se você comprou um produto abaixo da tabela e agora teve alteração, você é diferencial do mercado, você ainda consegue vender aquele produto com uma margem maior ainda. Diz que é uma promoção. E você ainda ganha na margem da compra, porque é margem. Se você compra por aquele valor e vende por esse lucro, que é a sua margem. Se você comprou na tabela antiga, você faz como promoção, só que você ainda está na sua margem e você limpa o estoque. Então, são estratégias que a gente consegue fazer tendo visão do estoque, de toda a operação. Por isso, quer crescer? E aí nós fizemos campanhas. Ó, este produto aqui, aí a equipe de vendas que estava, porque toda a equipe, a reunião de resultado tem que ser com todos da equipe, claro.
tem números que têm que ser reservados, né? Resultados. Mas tem dados percentuais que se faz com todo o grupo para ter o brainstorming, né? Aquele momento de dar ideias. E aí a gente, junto com a equipe de vendas, startou um projeto de fazer uma campanha para limpar aquele estoque naqueles produtos. Aí vem aquilo do planejamento estratégico que muitas empresas não fazem. É o essencial. É lá um dos 5 lá, top 5 que o cliente tem que estar, que é o planejamento estratégico da empresa, mensal. Planejamento tem que ser feito anual, mas tem que ter o mensal. Então, quer crescer? Faça o seu planejamento, um orçamento, veja se vai suprir, ver o que está parado. Se a última linha que está impactando é falta de receita, porque eu tenho um hábito de falar para os meus clientes, se aqui ainda está divergente, se você aumentar, você vai aumentar? Divergência. Sim. Então, primeiro se faz necessário, meu sócio Felipe, ele muito bem fala, vamos parar um pouco a bola em campo para redefinir a estratégia de jogo para a gente poder tacar pro gol. Interessante. Muito interessante. Um outro assunto interessante aqui, cadê? A gente fala muito sim dos desafios do empresário, né? Porque todo dia, né, ele acorda e fala assim, o que eu vou fazer hoje? Muitos falam isso, outros já estão já assim mais direcionados, já estão, quando a gente fala assim, com a vida ganha, entre aspas, né? Mas fala um pouco para mim, gente, os desafios hoje para ser empresário no Brasil. Olha, o desafio para ser empresário no Brasil hoje é entender, primeira coisa que eles falam, é imposto, mas não é 100%. Porque eu tenho um conceito, se está pagando imposto é porque a empresa está crescendo. Sim. E se você tem um planejamento tributário, não é o que você paga, é o que você não tem de crédito de imposto. Começa por aí. Um dos desafios também é o capital intelectual, que são pessoas. Entendeu? Então, assim, hoje, quando a gente fala assim dos empresários, às vezes fala a dificuldade mesmo de ter pessoas certas no setor correto. Eu tenho muita preocupação quando a gente chega no cliente e há famílias. Porque às vezes Porque você os familiares, né? Acham, não, tá bom do jeito que está aqui, eu confio na minha família, né? E eles esquecem de investir na equipe. porque acaba pelo emocional. A gente brinca que a gente entra para ser ovelha negra, porque a gente é aquele realmente, porque ele não tem coragem de falar assim, olha, você não é apto. Claro que a gente não fala, a gente tem toda uma tratativa com os Sim. funcionários, tem todo um cuidado. E eu nunca falo assim, ó, quando eu chego, esse fulano é ruim, não. Eu primeiro vou tomar as decisões, porque às vezes a pessoa está no lugar errado. Eu já tive um cliente uma vez que eu cheguei para ela e falei assim, olha, o seu setor é esse aqui. Literalmente a pessoa chorou. Chorou no meio da reunião. Aí eu parei a reunião, chamei o canto, conversei, expliquei, falei, você não está lá para sempre, você não vai ficar lá, é só um teste. Ela não quer mais sair porque é o lugar mais feliz. Tá na zona de conforto. Porque lá eu sabia que ela não estava feliz, aqui ela achou que estaria feliz, mas eu entendi que para ela seria bom. E ela realmente viu, Ellen, melhor coisa, ela não quer mais sair de lá. Por quê? É tudo... Se encontrou. Exato. E é a parte de captação, essa parte aí, plano de trabalho também, né? É um desafio para o empresário hoje. As metas, não ter metas. Se o empresário cresce e não tem metas, é difícil saber para onde ele vai chegar e é o que mais A gente desanima fala rápido. chovendo molhado, né? Vai ficar patinando, patinando e patinando e nunca vai crescer. Ele começa a ter a síndrome do pato. Já ouviu falar? Não. Porque o pato, ele queria nadar e não nada bem. Queria cantar e não canta bem. Queria voar e não voa bem. Pode ver, o pato, ele não anda, ele não nada. Todo desconcertado. Exato. E aí ele começa a jogar para todos os pontos, porque ele não tem o foco. Ele não tem, olha, eu vou chegar neste ponto, a minha empresa vai alcançar esse objetivo. Então ele começa a criar várias. Agora eu vou vender isso, agora eu vou colocar nada contra, aquelas maquininhas lá na frente de frango para vender mais. Mas qual é o seu foco? Não é ser uma grande hamburgueria? Então, seu foco no seu qualidade, no seu produto. E assim, o maior desafio hoje também do empresário é querer crescer muito rápido. Sim. É um risco. Não é que não aconteça. Sim, você tem um investimento, um capital, você tem um plano de trabalho, você tem tudo. Mas você começou agora e já querer ver o resultado agora, hoje, Isso a gente vê muito, né? é um risco. Porque você não desenhou seu plano correto e a curva é um pouco longa. E aí você desanima. Então, é muito mais o equilíbrio do emocional com a parte racional do que qualquer outra coisa. E como lidar com isso, né? Porque eu vejo muitos empresários que agem muito pelo coração, né? Você fala com ele assim, ele vibra muito, tá, não, tá sendo um sucesso. E às vezes você percebe, né, que não
tendo aquele sucesso, né? Ele tem que, acho que, respirar um pouco, colocar os pés no chão, falar, pera um pouquinho, né? Que é um passo de cada vez, né, Ellen? Exato. E aí que nós precisamos de ajuda. Ninguém cresce sozinho, né? Eu falo que é difícil a gente crescer sozinho. Eu tenho hoje, né? Agradeço até, eu tenho um sócio hoje, o Felipe. E quando eu criei a empresa, eu pensei, eu não quero crescer sozinho, eu quero uma equipe, eu quero alguém do meu lado. E ele realmente, eu falo que me ajuda a ter o equilíbrio racional e emocional. Porque quando ele está com o racional muito forte, eu faço o emocional. Quando está o emocional muito forte, faço e assim nós vamos nos equilibrando. Eu falo que nesse momento, né, já fazendo pouco aí, você é necessário achar uma assessoria, que nem a gente, uma equipe, uma empresa, que lhe auxilie nesse momento. Por quê? Às vezes você está tão poluído com os funcionários, familiares, se você tem uma opinião de fora, é mais fácil você lidar. A gente brinca que santo de casa não faz milagres. E às vezes faz, né? Só que a pessoa tem que ter. Tá despoluído, que a pessoa está tão ali e não enxerga. Já chegou, Jamir, muitas vezes, eu estar na reunião com os donos da empresa, o filho, quando eu saio da reunião, ele falou, tudo que você falou, eu já tinha falado. Só que agora eles vão fazer. Precisava vir uma pessoa de fora para falar, vocês estão fazendo da forma errada. Mas não é que é falta de credibilidade, é que vem toda aquela parte de família, dos pais querer sempre ser aqueles que vão prover. Então, por isso que a gente tem muito cuidado, a Decisio, ela tem muito cuidado que quando nós entramos numa empresa, entender essa parte da pessoa, essa parte emocional, porque a gente não pode fazer a mudança drástica de uma vez, porque ninguém aguenta. Tem que ser em doses homeopáticas. E você falou do capital humano, né, que é uma das partes mais importantes nas empresas também. E essa pergunta eu faço para a maioria das pessoas que vêm ao programa, né? Porque tem muitos empresários que falam assim, pensam, às vezes não falam. Eu vou investir num capital humano que eu tenho aqui na empresa, daqui a pouco ele vai crescer, 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 e eu estou investindo nele, e ele vai trabalhar na outra empresa. Como lidar com isso? Esse é 100% das preocupações que eu encontrei já de toda a minha trajetória em todos os meus clientes. Só que aí a gente ajuda-os a entender que, se você quer ser rico, tenha funcionários ricos. Se você ajudar o seu funcionário, explicar para ele que você quer vê-lo rico dentro da sua empresa, ele vai contigo. Segue junto, né? Segue junto. Segue junto. E é isso que a gente... eu falo que a gente expande aquilo que pensa demais, né? Se a gente tem medo, a gente acaba até causando. Mas é explicar para ele, fazê-lo estar com você, fazê-lo estar contigo, fazer parte da história, dar um feedback. Às vezes o funcionário está lá, ele faz isso errado, ele nunca acerta. Aí eu faço aquela pergunta que vale 1 milhão. Você já falou isso para ele? Não. E como é que ele sabe que está no caminho errado? É que assim, Jamir, as pessoas têm que ter uma clareza que este negócio de ser empresários não são para todos. Sim. Né? Você tem que ter, não é que dom se constrói, se conquista, não existe a pessoa já nasceu para isso. Se eu quero ser, eu vou me tornar. Mas ser um líder não é para todos. Você tem que ter um equilíbrio muito grande. E nem todos nasceram para ser líder. Então entenda que só 5% da sua equipe vai ser aquela equipe que vai desenvolver, que vai... Você tem que achar o seu Messi, o seu Cristiano Ronaldo. Acha, né? Acha, Né? acha porque eu achei. Eu falo que eu agradeço até minha equipe, um carinho especial aqui por toda a equipe da Decisio, que eles são maravilhosos. Né? Eu falo do meu sócio, o Felipe, o Eric, a Daniela, a Thaís, todos que trabalham comigo. Acha. Só que tem que ter um momento, tem que ter a busca, tem que capacitar, sentar, conversar, dar feedback, trazê-los para o jogo e falar, se eu cresço, você cresce comigo. A pessoa tem que saber que ela faz parte do contexto, faz parte da equipe, né? Motivação. A motivação não é só dinheiro. Então, é todo esse contexto que às vezes você pensa, e às vezes a gente cria uma expectativa tão grande, eu jogo a responsabilidade para você ou para os meus funcionários, sendo que isso é responsabilidade minha. A liderança é minha, não é dele. E é aí que as pessoas, aí quando a gente conversa, agora entendi. Então, vamos mudar o papel. Entenda que você, sim, tem que ter uma reunião semanal e falar, fulano, você já fez isso? Joãozinho, você já entregou aquele relatório? Claro, tem aqueles que batem, não vai. Aí, acontece sim. Aí, o que nós fazemos? Falamos uma, duas, chega uma hora que ele não tem, porque não existe. Existe eu para a empresa para mim. Tem clientes meus também que não é compatível. Olha, o meu serviço... Tem que ter uma receptividade. Isso aí que eu também agora... Travou a língua. A gente vai querer falar difícil, olha o que acontece, né?
tem que ser participativo, né? É aquela coisa assim, da mesma forma que você recebe, você também tem que compartilhar. Acho que é a melhor forma de seguir em frente, né? E saber que você faz parte do contexto, como você diz, né? Eu estou ficando rico, o do lado direito vai ficar rico, do lado esquerdo também vai ficar rico, né? Sim. E é interessante quando você fala de funcionário, teve um cliente que o funcionário não tinha, não dava. A gente conversou, falou, infelizmente vai ter que desligar porque não é compatível. Porque assim, eu até vindo com meu esposo hoje falando sobre isso, né? A compatibilidade das pessoas, né? Por isso que tem muitas academias. Eu não gosto de estar fazendo musculação naqueles aparelhos, eu gosto de cross, ele já gosta de academia. Por isso que existe tantas modalidades, porque cada um gosta de uma coisa. E assim a sua empresa, às vezes, não é para aquele funcionário. Já teve funcionário que conheci que não dava para aquela empresa. Ele hoje está numa empresa que ele está como gerente. E lá no outro estava como auxiliar. Auxiliar, né? Acho que é um modelo de negócio. Exato. Assim como a minha consultoria, às vezes, também eu chego para o cliente, já chegou. Eu falo, olha, realmente, nós, para o que você precisa, a gente não é isso. Você precisa procurar esse setor. Pessoa interessante, ela tem que estar aberta, né, para receber essas informações, né? Pensar, ter um tempo para pensar também, só que não pode pensar muito, senão daqui a pouco aparece outra pessoa no mercado aí, pega a sua vaga, né? Eu vou te dar um semáforo para saber se seu funcionário, uma dica aqui, seu funcionário performance ou não. Você diz o seguinte, ele é uma despesa ou é um investimento? Investimento, né? Tem que sempre ser um investimento. Se está sendo uma despesa, está errado. Tá errado, né? Ou ele está no lugar errado, ou ele não é para sua empresa. Legal, legal. Muito interessante isso. Tem uma pergunta aqui do Antônio Carlos, de São Paulo. Ele quer saber o que é BPO e quais os seus benefícios. O BPO, que é o BPO, né? BPO. É o BPO. Falando difícil, quer falar difícil aí, ó, tá vendo só? Porque não estudou inglês. Mas eu vou te falar que eu nem vou falar o termo em inglês, porque ele é uma sigla, é uma letra, uma palavra em inglês, né? Vou resumir no português, que é a terceirização. Vamos dizer que a contabilidade hoje, as multinacionais têm sua própria contabilidade. E nós, não. Nós temos o contador. O contador é um BPO, é uma terceirização daquele serviço. De vez de você ter um contador dentro da sua empresa, CLT contratado, você tem uma empresa terceirizada. Qual o benefício disso? Você ter o vínculo, as rescisões, você ter toda aquela parte da folha de pagamento que se resume a um único valor de entrega. Exemplo, uma equipe de RH folha de pagamento. Você tem a contabilidade que só faz as DARF. Você quer ter só aquela pessoa que faz a contratação. Uhum. Uma empresa de RH para fazer a contratação, a captação, admissão e contratação. É um BPO, uma terceirização, de vez que você tem um RH. Financeiro. De vez de você ter alguém dentro, você tem alguém só para lançar as notas. Normalmente eu indico para empresas pequenas que estão crescendo agora, né, que já estão com volume grande, contratam um BPO, porque às vezes não consegue absorver um quadro grande de profissionais, as pessoas já estão especializadas. Os benefícios é assim, você precisa para ontem e você não tem uma especialização, já tem uma empresa que tem uma equipe especializada para lançar as notas, para fazer o contábil, para fazer a contratação. Então diminui. É claro que isso é um remédio que é dado conforme o diagnóstico do médico. Leia a bula. Leia a bula. Porque tem empresas que comportam isso e tem empresas que não têm necessidade. Sim. Que já tem um quadro, que não tem necessidade. O tamanho dela já necessita que ela tenha internamente um gerente de RH, um gerente de financeiro, porque é muito maior. Então, cada um é estudado, mas ela tem benefícios extremos e eu falo para as empresas estudar. O meu financeiro hoje é BPO, eu não tenho um contratado, eu tenho uma empresa que faz o meu financeiro. Eu envio as notas, lanço as notas, emite as notas e acaba não tendo... E aquela preocupação de estar dando feedback, às vezes, que a gente não tem com o funcionário, porque assim, o tempo que eu tenho hoje de estar com o meu cliente ensinando, eu já tenho uma equipe de uma empresa que já tem uma funcionária que Já sabe tá com a mão fazer na o roda, já serviço. sabe o que faz, não vai ter aquele retrabalho, aquela preocupação a mais que você teria se não tivesse essa empresa terceirizada. É isso? Isso, e aqui eu vou falar que nós somos um BPO, assessoria é um BPO. Nós construímos na empresa um setor de controladoria. Legal. Vamos para mais um breve intervalo, agradecendo você que está mandando as suas perguntas, fazendo contato pelo 13988113113, o nosso canal de comunicação. Vamos para mais um intervalo, voltamos já já com mais um bloco do programa Revista Empresários Entrevista. Dorim Motors. Pensou em multimarca
Sodoni Motors, zero e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim, Doim, Doim Motors, Doim, Doim, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Conheça agora o portal de notícias do Grupo Empresários. E saiba mais sobre o Porto de Santos, empreendedorismo, negócios imobiliários, setor automotivo, feiras e eventos. E além de ler os artigos dos mais renomados articulistas empresariais do Brasil. Voltamos, foi rapidinho, né? Agora estamos aqui começando o último bloco do programa Revista Empresários Entrevista. Está sendo muito bom, estou muito feliz de estar recebendo a Ellen Souza aqui. Ela foi no início do programa, já me estou preocupada, nunca participei de um programa, nem dormi à noite. Eu falei, fica tranquila, você vai até sorrir durante o programa, né? E é o que está acontecendo, né? E agradecer ela pelas informações que ela está passando, compartilhando aqui com você que está do outro lado. Eu acho que é muito importante, né? Como eu sempre digo, né? A intenção nossa é estar fazendo um programa direcionado a você e trazendo pessoas que possam estar compartilhando informações e tirando aquela pulguinha atrás da orelha que você tem, né? Ellen, como o processo contábil impacta na empresa no dia a dia? Esse daí eu falo que é o que tira o sono dos empresários. O meu foi o É. programa hoje, mas dos empresários é o processo contábil, porque eles já ficam pensando, no final vai vir o DAS, a minha tributação, eu vou para o Simples Nacional, o lucro presumido, toda aquela, né? Eu falo o seguinte, para você ficar mais tranquilo, comece fazendo o antes. Porque quando chega no final, É fazer a lição de casa. a lição de casa, porque no final do mês já aconteceu, você já emitiu as notas, você já lançou, você já movimentou as contas bancárias, né? E o que tem que ser feito então? A lição de casa, que é o quê? Você ter toda a sua organização tributária, suas emissões de nota, o código que está saindo, uma reunião com a contabilidade para ver como aqueles códigos NCM, que é esse palavrinho aí, Nossa, palavrãozinho. aqueles códigos é uma coisa que dá Exato, uma dor de cabeça. CFOP, PIS, Porque se você lança ICMS. errado, Exato. Ter o treinamento com a sua equipe, fazer a conciliação correta, colocando nas contas contábeis corretas, informando a contabilidade se fez uma retirada, uma movimentação ou empréstimo. Então, assim, chega a ser até mais trabalho de casa do que o final, porque o final já foi. E aí não tem mais como corrigir. Então, a dica que eu dou para os empresários vale muito a pena sim, não é um bicho de 7 cabeças. Eu falo que quando a gente acende a luz, fala, era só o abajur. E as pessoas têm tanto medo dessa parte contábil que quando a gente acende a luz é tão simples que você fica, nossa, é só isso? É fazer uma boa gestão diária dos seus processos. Vale a pena organizar a equipe, sentar com o contador e falar o seguinte, eu sou Simples Nacional, se eu emitir essa nota, se eu não emito, qual banco que eu faço? Invista um tempo de meia hora ou uma hora e comece a fazer esse ajuste, você vai ver que vai vir muito benefício para você. Porque, de novo, não é o que você paga, é o que você não te acredita dos impostos. Porque é aquelas compensações cruzadas de ICMS, você rende crédito e tem o débito, um negativo com positivo, zero a conta. sim. Então, quando a gente fala de contábil, é um desafio, sim. Por quê? Aí voltando, capital intelectual. Se você não tem pessoas ali sabendo o que estão fazendo, vai emitir nota errada, vai fazer os processos. Então, precisa cuidar da base para que lá em cima você tenha uma boa estruturação. Imposto de renda, Ellen, tá chegando a época aí do Já imposto de renda. estamos, né? Estamos já no imposto de renda, Já né? estamos. É que eu falo, o que é o imposto de renda? Eu falo que não vou olhar o imposto de renda agora, porque já foi. Eu estou olhando para o ano que O ano vem. que vem. Hoje, todos os meus clientes, a Decision impulsionou uma reunião com as contabilidades de cada cliente para fazer o planejamento tributário do ano.
planejamento tributário para ajustar em sistema, porque o que foi, já foi. A gente está trabalhando no próximo, que nem agora vai ser para pessoas que vão saber se vão para o lucro real ou não, se continua no simples, se vai para o presumido. É agora. Porque agora o imposto de renda já foi. Já foi, né? Já foi. E eu conversando aqui também com o professor Arão Sapiro, que é uma das maiores autoridades na área de planejamento estratégico. Quando eu convidei ele para participar do programa, eu falei, ó, professor Sapiro, vamos falar sobre o planejamento estratégico de 2022. Ele falou, não, temos que falar de 2023, porque 2022 foi feito em 2021. Quem não fez, dançou. Exato, exato. Eu estou olhando o de 2023. É pensar à frente. Quando você fala, aí quando vem as forças externas, se você não tem o seu planejamento tributário bem estruturado, como é que você vai organizar? Mudou a lei. Agora você, o Simples Nacional, agora, que agora é tudo o ICMS e o DAS junto, dentro do seu segmento. Que nem eu tenho clientes do segmento do peixe. Dentro do peixe, o que que muda? Ah, eu tenho do comércio. Como é que muda? Eu tenho do ramo de transporte. O que muda? Então, cada um tem suas especificações. Se você não está organizado, quando vem isso, você não consegue realocar. E aí, demorando para fazer isso, vem também ele vai ter um gasto maior. Lá na frente. É que Na nem o SST agora, que é o Saúde e Segurança do Trabalho, que agora do E-Social, tá dando uma dica aqui. Isso, do E-Social, trouxe aqui o professor o Roberto Martins, ele falou muito sobre o E-Social, né? Muitas empresas aí estão correndo, isso não vai chegar, não, né? Ela já estava sendo monitorada muito antes e não sabia, né? Daqui a pouco ela recebe um e-mail, né? Ó, você está com uma dívida. Pô, mas ninguém falou nada para mim. E o E-Social já estão sendo falado já, acho que 4, 5 anos atrás, o pessoal já vinha falando sobre o E-Social, comentando, e tinha as empresas, isso não vai pegar, né? E pegou. E é isso que eu tô com meus clientes, a gente está revendo, porque nós, como assessoria, que eu falo, nós somos consultoria, somos assessores, porque a gente pega na mão mesmo do empresário. A gente ajuda nesses todos os pontos. Não somos especialistas, mas sabemos do impacto. Lembra, tudo é dinheiro? Sim. Vai de R$900 a 900 mil de multa, dependendo do processo. Então, tudo isso a gente tem que ver com antecipação, lá atrás. Fazer uma reunião com a empresa que faz saúde e segurança, com a contabilidade, e ver até onde vai ter a sinergia. Então, tudo isso tem que ser observado. Que se não tiver correto, a multa vem e acontece. Às vezes pode acontecer a multa ser maior do que até o capital da empresa. Capital da empresa. Aí consome o capital. Lembra que eu falei do capital de giro que a empresa tem? Às vezes não que, né, um risco, 500 mil, você tem 400 mil, ainda vai ficar devendo 100. E se você entra isso para buscar esse R$100.000 no banco? É que eu falo o seguinte, risco é que assim, tem todos os segmentos. Sim. Cada empresário a gente mostra na mesa os riscos e aí a solução. E ele vai ver onde assume, o que ele vai absorver e se tem capital para investir no futuro poder, como é que se fala, suprir, ou a gente vai tratar aqui para que isso não aconteça. É muito complicado, né? Então... São todas as vertentes. A gente fala que a gente tem que absorver tudo, porque tudo no final acaba em finanças. Finanças, né? Ok, Ellen, gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no programa Revista Empresários Entrevista. Passou rapidinho o programa, como eu falei para você estava preocupada, será que vai passar muito, tal, tô tensa, tal, sorrindo de novo. Acho que isso é interessante, acho que o programa foi bom também, né? Agradecer você aí do outro lado também, que esteve conosco em mais uma edição do programa Entrevista. Ellen, fique à vontade. Jamir, primeiramente agradeço a Deus, a minha família, meus amigos. Agradeço a você por essa oportunidade, toda a equipe, meninos lindos, né, o pessoal, a todos que estão nos assistindo. Agradeço a equipe Decísio, que também compraram um sonho comigo, meu sócio Felipe, extraordinário, minha equipe, né, que compraram esse sonho comigo. E agradeço também todos os meus clientes, porque eu sou muito grata a eles por eu poder dar essa oportunidade. E, assim, empresários, não desanimem, construam suas metas, foquem nos seus sonhos. Vocês só esqueceram qual era o seu sonho lá quando criou a sua empresa. Você só esqueceu do seu sonho. Relembre ele, que aí você vai atingir sua meta. Isso aí. Estamos terminando então mais um programa Revista Empresários Entrevista. Vou terminar aqui de novo com aquela dica. O mundo precisa de paz. O mundo precisa de paz. Fique conectado na Pump. A semana que vem estaremos de volta com mais um programa Revista Empresários Entrevista. Até breve.